Por que é que ser um vencedor é muitas vezes visto como a única forma de ser bem-sucedido? Somos constantemente bombardeados com imagens e mensagens que nos dizem que precisamos de ser ricos, famosos e bem-sucedidos para sermos felizes. Mas e se houver outra forma? O filósofo estoico Epicteto acreditava que ser um perdedor não é necessariamente uma coisa má. De facto, ele defendia que pode ser uma bênção disfarçada. Por quê? Por isso, se está cansado de sentir que nunca é suficientemente bom, ou se sente preso na corrida dos ratos, então este vídeo é para si. 1. Medo de ser visto como um perdedor. Epicteto, o filósofo estoico, tinha uma perspectiva distinta sobre a realização e a validação que desafiava as noções convencionais de sucesso. Considerava que as marcas habituais de realização, como a riqueza e a fama, eram, em última análise, inconsequentes. Em vez disso, defendia a busca de qualidades interiores que transcendiam os ganhos materiais. Estes atributos interiores englobavam o contentamento, a alegria, a ação correta, a tranquilidade e a contenção. Epicteto acreditava que a fixação em bens externos, os mesmos marcadores que a sociedade frequentemente considera como indicadores de sucesso, constituía uma barreira significativa para alcançar a felicidade genuína e a verdadeira liberdade. Os seus ensinamentos enfatizavam a natureza impermanente e pouco fiável destas medidas externas, salientando a sua suscetibilidade à mudança e à perda. E isto contrastava fortemente com a natureza duradoura das virtudes interiores que ele defendia. Ao elevar o contentamento e a tranquilidade acima da busca incessante de validação externa, Epicteto tinha como objetivo libertar os indivíduos dos grilhões das expectativas sociais. Encorajou as pessoas a reconhecerem que a procura de ganhos materiais e de reconhecimento público conduzia frequentemente à dependência, à ansiedade e à necessidade constante de aprovação externa. A filosofia de Epicteto apresenta uma profunda mudança de perspectiva, incitando os indivíduos a procurarem a realização dentro de si próprios, em vez de a procurarem externamente. Os seus ensinamentos são relevantes mesmo nos tempos modernos, em que a pressão social para atingir determinados padrões de sucesso pode levar a um comprometimento do sentido de autoestima e contentamento. Abraçar a perspectiva de Epicteto leva-nos a reconsiderar a verdadeira natureza do sucesso e convida-nos a embarcar numa viagem em direção ao contentamento interior e à liberdade genuína, sem o peso da busca incessante de validação externa. O medo de ser rotulado de falhado pela sociedade inflige uma perturbação emocional significativa nos indivíduos. Esta apreensão resulta do valor social atribuído às medidas externas de sucesso, alimentando uma busca incessante de validação. Epicteto reconheceu que esta preocupação com bens externos e com a opinião dos outros tinha um preço elevado, a renúncia à felicidade pessoal em troca de aprovação. Os ensinamentos de Epicteto destacam o perigo inerente ao facto de se ligar o bem-estar de uma pessoa às opiniões dos outros. Ele defendia o abandono dos apegos a essas coisas menores, que incluíam os marcadores transitórios de sucesso que a sociedade considera importantes. Ao libertar a necessidade de validação através de bens e realizações externas, os indivíduos poderiam alcançar uma sensação de bem-estar mais profunda e genuína. Isto ressoa profundamente no contexto moderno, onde os meios de comunicação social e os padrões sociais exercem uma enorme influência sobre a autoperceção. O rótulo de falhado não só coloca uma ênfase indevida em medidas superficiais, como também confina os indivíduos a uma trajetória limitada. A procura de validação externa, numa tentativa de evitar este rótulo, impede a exploração das virtudes interiores. As qualidades que promovem o crescimento pessoal, o contentamento e o bem-estar genuíno. Esta perspectiva restrita acaba por limitar o desenvolvimento de qualidades como a resiliência, a compaixão e a sabedoria. Os ensinamentos de Epicteto oferecem uma lente alternativa através da qual podemos ver este conceito. Ele encoraja-nos a desapegar-nos dos marcadores externos de sucesso da sociedade e a concentrarmos-nos em qualidades que estão sob o nosso controle. Ao mudar a ênfase da conformidade com os padrões sociais para o cultivo de virtudes interiores, podemos transcender as restrições do rótulo de perdedor e abraçar verdadeiramente um caminho para a realização duradoura e a autodescoberta. 3. A perspectiva de Epicteto sobre os bens externos. Epicteto, o filósofo estoico, tinha uma perspectiva distinta e inflexível sobre os bens externos, caracterizando-os como fracos e fora do nosso controle.
Considerava a busca da riqueza, da fama e dos bens materiais como uma forma de escravatura, que algema os indivíduos aos caprichos de um mundo exterior imprevisível. Aos olhos de Epicteto, a busca incessante de bens externos é um esforço precário. Estas atividades, como a acumulação de riqueza ou a procura de fama, são sustentadas por uma fragilidade inerente. São susceptíveis a mudanças súbitas nas circunstâncias, deixando os indivíduos vulneráveis à natureza caprichosa da vida. O próprio ato de se agarrar a estes marcadores transitórios de sucesso abre a porta à desilusão e à perda. Epicteto exortava os indivíduos a pesar os sacrifícios feitos em busca de bens externos em relação aos benefícios obtidos. Apresentou uma perspectiva sóbria sobre o verdadeiro custo de perseguir estes prêmios esquivos. A procura de riqueza, fama e validação social exige muitas vezes sacrifícios em termos de tempo, energia, valores pessoais e até de bem-estar. O compromisso entre os esforços investidos e a satisfação obtida pode nem sempre ser favorável. A posição de Epicteto leva-nos a refletir sobre a sabedoria de canalizar as nossas energias para empreendimentos que estão sob o nosso controlo. Ele defendia o cultivo de qualidades interiores como o contentamento, a tranquilidade e a virtude, qualidades que transcendem o fascínio fugaz das posses externas. FIV, bem-estar interior e conformidade. Epicteto, o filósofo estoico, apresentou uma dicotomia profunda: a escolha entre abraçar o caminho de um filósofo ou conformar-se com as normas da sociedade. Ele reconheceu que a conformidade implica muitas vezes renunciar ao bem-estar interior em favor da validação externa. Por outro lado, o caminho do filósofo implica fazer sacrifícios, arriscando mesmo o rótulo de falhado aos olhos da sociedade, para dar prioridade ao bem-estar genuíno e duradouro. Epicteto justapôs a busca convencional das normas sociais com a busca da paz interior. Reconhecia que percorrer o caminho da tranquilidade interior poderia levar a percepções de fracasso ou inconformismo por parte dos outros. No entanto, argumentava que esta potencial perda, percepcionada pela sociedade, era um pequeno preço a pagar pelo ganho final de felicidade e liberdade autênticas. A viagem do filósofo, apesar de exigente, prometia o verdadeiro bem-estar. Epicteto exortava os indivíduos a ponderar se sacrificariam de bom grado a sua paz interior pela aprovação da sociedade. Os sacrifícios que propunha, renunciar ao materialismo, aos padrões sociais e ao reconhecimento externo, não eram feitos em vão. Pelo contrário, eram investimentos na busca de um contentamento e realização duradouros. Num mundo que frequentemente enfatiza os marcadores externos de sucesso e conformidade, os ensinamentos de Epicteto ressoam como um lembrete da importância do alinhamento interior. A escolha entre conformar-se com as massas ou incorporar a essência de um filósofo desafia-nos a examinar as nossas prioridades e a questionar se a procura de um bem-estar genuíno vale o sacrifício das expectativas sociais. Espero que este vídeo traga algum tipo de valor à sua vida e, por favor, certifique-se de que carrega no botão "Gosto" e subscrever abaixo. Entretanto, obrigado por assistir.